Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Tiago Pereira aqui, ó, para mais um episódio do T de Terça, T de Treta. É isso aí, bichão. Nós vamos falar hoje de um conflito que aconteceu lá no período colonial brasileiro, que acabou envolvendo os nativos de uma específica região. A gente sabe que estamos aí na reta final, estamos nos últimos momentos para duas provas extremamente importantes aí nessa semana, que acontecerão no final de semana. Uma delas é a Polícia Militar do Estado do Ceará. A outra, extremamente importante também, é a Polícia Militar do Estado da Bahia. Então esse assunto aqui acaba tendo uma correlação, não apenas, é claro, com os dois editais, mas possibilidade de ter algo aí nas duas provas. Sem sombra de dúvidas, na prova aí da PM Ceará, você pode esperar que vai estar lá, beleza, meu aluno? Então, eu já quero que você dê o like nesse vídeo, por favor, né? Curta esse vídeo, compartilhe, mande para quem você quiser e, é claro, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Se quiser, é claro, ter acesso há muito mais coisa, ou, é claro, poder tirar sua dúvida, vai lá no Instagram, @professor Tiago Pereira, beleza? Então, olha só, sobre a Confederação dos Cariris, também conhecida aí como a Guerra dos Bárbaros, um conflito que acabou acontecendo aí entre 1684 e 1713, na atual região do Nordeste brasileiro, especificamente envolvendo aí o estado do Ceará. Claro que não apenas o Ceará, porque esse conflito, essa Guerra dos Bárbaros, acaba também tendo um desenvolvimento aí na Bahia e também no Rio Grande do Norte, mas o cerne acaba sendo aí o Ceará, porque é a região onde se localizam então os povos cariris, principalmente aí esse povo, essa nação indígena que fica aí no sul do estado do Ceará, que inclusive dá o nome da região aí do Cariri. O que acaba acontecendo? Alguns grupos de nativos, como por exemplo, além dos cariris, os inhamus, os cariels e os crateus, que vêm de outras regiões aí do Nordeste brasileiro, se uniram, se fortaleceram aí entre esse período, se você considerar entre 1683 até 1703, são 30 anos de conflito. E aí o objetivo deles era justamente resistir à invasão e à presença portuguesa aí dentro dessa região. E uma das formas deles resistirem acaba sendo avanços. Em alguns desses avanços, eles acabam então fazendo algumas vítimas aí nas vilas e nas cercanias onde então os portugueses tentaram ocupar. E aí, o que vai acabar acontecendo? Os portugueses, diante dessa situação, vão acabar causando alguns massacres, como por exemplo, o massacre dos índios Paiacu, no Ceará, também conhecido, é claro, como o massacre do Rio Jaguaribe. Esse que foi um evento colocado em prática por Manuel Álvares de Moraes Navarro, lá em 1699, contando com o apoio de 130 homens e 200 índios aliados, os índios da tribo Janduí. Ele então chega aí nessa comunidade, chega na aldeia aí onde viviam aí os indígenas, os cariris, e acabam então fazendo muitas vítimas, dentre eles aí 400 índios acabaram sendo vítimas, sendo que o restante acabou sendo escravizado, incluindo aí crianças. Algo em torno de 250 indivíduos acabaram sendo levados como escravizados, crianças e mulheres também. A justificativa do Manuel Álvares de Moraes Navarro foi está dentro do contexto aí do conceito de Guerra Santa, ou seja, os nativos provocaram essa situação, os nativos acabaram atacando primeiro e agora nós estamos fazendo o contrário, por uma questão, é claro, de justiça. Foi lá em 1703 que acontece então o processo de resolução desse conflito como um todo, colocado em prática então pelo Coronel João de Barros Braga. Ele vai então colocar em prática um processo que ele vai chamar de pacificação, através do extermínio de vários e vários povos indígenas, principalmente por conta da resistência que esses povos acabaram sofrendo. Pra você ter uma ideia, até mesmo bandeirantes, como o famoso Domingos Jorge Velho, teve que dar um tempo aí no seu
na sua empreitada dentro do sertanismo de contrato, onde ele tinha o objetivo de acabar com o famoso Quilombo dos Palmares, depois a gente sabe que ele fez isso, para então ajudar nessa empreitada, ajudar aí nessa guerra, a famosa Guerra dos Bárbaros, certo? Se você nunca tinha ouvido falar disso, interessante e importantíssimo, porque esse é um episódio que faz parte da história do Brasil, muitas vezes é deixado de lado, muitas vezes é esquecido, e agora a gente sabe, é claro, mas sempre foi importante, a questão indígena no Brasil sempre foi importante, mas não apenas para a parte de história, mas também aí para a parte de atualidades. Acredito que você vai precisar usar muito isso aqui e ter esse conhecimento. Certo? Qualquer dúvida pode colocar aí no comentário, qualquer coisa chama lá no Instagram, @professor Thiago Pereira. Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Um beijo grande e até mais.